Jorge Cláudio Ribeiro, eu sou doutor em antropologia e sou professor da Pontifícia Universidade Católica desde 1976. Eu sou pesquisador sobre a religiosidade do universitário e sou professor muito feliz de introdução ao pensamento teológico. Os ritos ou rituais, eles têm uma característica muito interessante, fascinante, em que ele faz a ponte entre o indivíduo, cada indivíduo, e a sociedade, e vice-versa. Quer dizer, o modo como o indivíduo chega à sociedade, em geral, ou quase sempre, ele é ritualizado. E os modos como a sociedade chega ao indivíduo também são vários tipos de rituais. Uma coisa interessantíssima é que a gente pensa que os rituais, eles são do passado, são das religiões, mas a gente vive cercado de rituais o dia inteiro. Desde você dar bom dia para as pessoas, você dar a mão. Nós somos seres de relações. Para você ter uma experiência singela, que você repete ao menos 2 vezes por dia, que é almoçar e jantar, você precisa da colaboração, não só das pessoas que preparam aquela refeição, mas daquelas pessoas que produzem a refeição. E são milhares de pessoas que contribuem, seja para plantar, seja para matar os animais, seja para cultivar, etc. E para estocar, para trazer para a cidade, para ir no seu supermercado, você ir lá comprar, etc. E alguém preparar essa comida, seja você, seja alguém para quem você pagou para fazer isso. Então, essa percepção de que para um reles, almoço, há uma contribuição humana muito coordenada e sofisticada, essa percepção também nos induz a uma certa veneração. Nós somos seres de relações. Para você ter uma experiência singela, que você repete ao menos 2 vezes por dia, que é almoçar e jantar, você precisa da colaboração, não só das pessoas que preparam aquela refeição, mas daquelas pessoas que produzem a refeição. E são milhares de pessoas que contribuem, seja para plantar, seja para matar os animais, seja para cultivar, etc. E para estocar, para trazer para a cidade, para ir no seu supermercado, você ir lá comprar, etc. E alguém preparar essa comida, seja você, seja alguém para quem você pagou para fazer isso. Então, essa percepção de que para um reles, almoço, há uma contribuição humana muito coordenada e sofisticada, essa percepção também nos induz a uma certa veneração. Uma das grandes metas dessas ações humanas é atingir o êxtase. É você ter uma visão mais ampla, mais totalizante da realidade. Uma das grandes metas dessas ações humanas é atingir o êxtase. É você ter uma visão mais ampla, mais totalizante da realidade. Buscar um outro andar da nossa realidade. Seja com a ajuda de técnicas de respiração, de obliteração dos nossos sentidos, com muito som, ou fome, ou jejum, né? ou muita comida. Quer dizer, a gente oblitera os nossos sentidos habituais para a gente ter algum tipo de visão, ou como dizem algumas religiões, de miração. A gente fica
observando, mirando para além. A gente sonha, a gente tem imaginação, a gente espera coisas para além do presente, a gente recupera coisas que passaram, mas nem por isso foram descartadas. Elas vão acumulando memórias, vão fertilizando, vão enfeitando o presente, não é? Então, a gente não é um ser apenas do aqui e do agora. A gente tem outras dimensões. Pecado é aquilo que faz mal, tanto para você quanto para o outro. Virtude é aquilo que faz bem, tanto para você quanto para o outro. Não pode separar. Se faz bem só para mim, mas não faz bem para o outro, então alguma coisa está errada. E a dimensão ética de dizer o que é bom, o que é mal, quando é bom, quando é mal, é uma das coisas mais presentes nas religiões. O que é proibido, o que é permitido, o que é incentivado. A gente sabe que o judaísmo tem 613 preceitos ou mandamentos de variada densidade. Não são só 10 mandamentos. Então, você tendo 613 preceitos, não dá para cumprir isso todo dia, o dia inteiro. E aí fica aquele vácuo, né? E a isso se dá o nome de culpa. Não é à toa que o pai da psicanálise era judeu, né? E que tantos psicólogos são judeus e que dão enorme contribuição. Mas isso vem de uma experiência de excesso, não é? Mas não é só o judaísmo, várias outras religiões cumprem isso. A tal ponto se tornou isso pesado que a humanidade contemporânea tem dificuldade de entender esse conceito de pecado. Então, se pensa menos a malignidade das ações de cada ação individualmente, e sim um processo pelo qual a pessoa vai melhorando, vai aprendendo. Em vez de ficar preocupado com cada ação que ela fez, ela pensar mais se o processo que ela está fazendo, o processo de vida, está levando a mais sabedoria, está levando a mais amorosidade, está levando a mais solidariedade. Há uma virtude que o deus Apolo, grego, o deus da beleza, era patrono. Essa virtude se chama areté. E areté significa excelência, mas não excelência de algo que você vai impostar, que você vai importar de fora, mas você ser o melhor que você conseguir de você mesmo. A gente erra, a gente peca porque a gente é humano. Quer dizer, querer uma perfeição do nosso cotidiano, do nosso ser físico, carnal, a princípios que são ideias ideais, são ideias genéricas, é demais. A gente pode fazer uma genealogia da ética, por exemplo, no Código de Hammurabi, que é uma estela, uma estátua de uma coluna de pedra preta, cheio de caracteres cuneiformes. Isso foi feito há 3.000 e tantos anos e começa com uma imagem do deus do sol, Shamash, que entrega para o rei Hammurabi, da Suméria, região que hoje é o Iraque, entrega aquelas leis, né? E uma das principais leis que regula todas as normas que estão presentes é olho por olho, dente por dente. A gente pode fazer uma genealogia da ética, por exemplo, no Código de Hammurabi, que é uma estela, uma estátua de uma coluna de pedra preta, cheio de caracteres cuneiformes. Isso foi feito há 3.000 e tantos anos e começa com uma imagem do deus do sol, Shamash, que entrega para o rei Hammurabi, da Suméria, região que hoje é o Iraque, entrega aquelas leis, né? E uma das principais leis que regula
todas as normas que estão presentes é olho por olho, dente por dente. Ética e moral não são a mesma coisa. Então, às vezes a gente não sabe a diferença e joga tudo na mesma frase, não é? A ética é uma espécie de ciência, a moral é uma espécie de tecnologia. A ética entende os princípios e entende as transformações do comportamento humano, das ações humanas. A moral, ela cumpre normas, bem ou mal, ela exerce essa função de indicar o que deve ser feito e o que não deve. E a ética explica por que sim ou por que não, ou por que quando. Narrar o fim é a base da literatura apocalíptica, que está presente não só na Bíblia hebraica e Bíblia cristã, mas em vários outros mitos. Há mitos do fim do mundo, etc., mas que também motivam a gente a construir mitos de uma vida mais feliz, onde a felicidade não vai terminar. Por que a presença de mitos do fim do mundo? Primeiro, quer dizer, a convicção de que a gente vive sobre um fio da navalha, que as coisas que a gente construiu ou usufruiu acabam, é muito motivador. O filósofo alemão Heidegger, de novo, ele diz que nós somos um ser para a morte. A morte é a nossa companheira, porque ela nos motiva a evitá-la e a saber que aquilo que a gente tem acaba. Então que é preciso construir, que não é possível ficar desperdiçando o que a gente tem, aproveitar, porque o dia de hoje é o que a gente tem. O de ontem já morreu, o cosmos comeu. De um modo geral, as religiões ou os mitos de origem, eles partem do conceito de caos. Caos é uma coisa interessante, não quer dizer desordem necessariamente, o caos do seu quarto, ou o caos da conta bancária de alguém, ou o caos do trânsito. O caos, esse sentido, é real, é usado, mas há um sentido mais anterior de caos como uma realidade indiferenciada, uma água ou uma lama, de onde tudo vai saindo, vai se diferenciando, não é? Então, o caos é um momento, é uma situação de completa riqueza, não, de completa pujança e, ao mesmo tempo, de indiferenciação. Aos poucos, os deuses vão puxando uma coisa de lá, vão puxando outra, vão puxando o firmamento, vão puxando a luz, vão puxando os animais, a terra firme, vai puxando o ser humano, que foi feito do barro, não é? Então, essa diferenciação feita pelos deuses ou pelo Senhor Javé, ela se chama criação. Nós somos seres finitos, nós somos seres que acabam, nós somos seres contingentes, é essa palavra. A gente é carente, a gente tem um buraco. E se a gente se bastasse também, a gente dormia pro resto da vida. A gente não se basta, a gente é um ser faminto e a gente precisa trazer coisas de fora de nós, precisa trazer pessoas de fora de nós para nos completar. E a gente se completa, sim, com aquilo que não é a gente. Às vezes, o grande problema do fundamentalismo é a leitura ignorante do contexto, da cultura que envolveram aqueles textos no seu nascimento. Então você pega um texto pronto e lê com o background, com a mentalidade contemporânea. Mas não era essa a intenção original daquele texto. Então você faz leituras completamente estapafúrdias. A palavra é a mesma, mas o significado é outro. A ciência, ela se volta para o que as coisas são. A ciência
cultiva como sua grande amiga a dúvida, né? A religião, ela se volta para como as coisas deveriam ser ou poderiam ser. E embora ela também cultive a dúvida, ela vive, infelizmente, de muitas certezas. Por que eu digo infelizmente? Porque a dúvida faz parte da nossa vida. A gente não conhece tudo, não conhece sempre, não é? E fé supõe justamente uma soma de certeza com dúvida, não é? Então, uma fé que é muito certa, muito segura, não é fé. E uma fé que é muito dubitativa, muito cética, também não é fé. Então, a fé, ela soma um pouco o que você conhece e dá uma certa humildade para você perceber aquilo que você não conhece. Uma das aplicações mais óbvias e mais importantes, impressionantes da ciência é justamente a medicina e a biologia e tal. Uma das grandes rupturas já começou com Hipócrates, aquele do juramento dos médicos, em que ele disse o seguinte: tá, vocês achavam que o corpo humano era a morada dos deuses. Agora nós vamos ter uma visão mais racional do corpo. Nós vamos chegar perto do corpo e nós vamos chegar perto do corpo de uma pessoa falecida, vamos abrir este corpo, não vai sair Deus nenhum de lá de dentro, e vamos ver como é que ele funciona. Então ele começou a fazer uma observação racional do corpo humano. E por isso ele é considerado o fundador da medicina e do método científico em medicina. A gente percebe que a religião, por ter sido uma espécie de mãe de todo conhecimento, ela antecipou intuições, ela alimentou certas formas de conhecimento que hoje a gente tem mais aperfeiçoado enquanto conhecimento. Mas a religião apresenta certas realidades que não cabe à ciência fazer e a ciência se nega a fazer. O símbolo é uma palavra grega que agrega duas coisas. Primeiro, sim, que significa agregação, vem sinfonia, síntese, né? Sintonia. E balo é jogar, é uma bola, era um disco. Então o símbolo reunia, é algo que reúne, que agrega. Então você agrega o quê? Você agrega a materialidade do símbolo e o seu significado que o envolve, que não é visível, não é? O oposto de símbolo é diabolos. Diabolos é dia, que afasta, e bolos é esse disco, né? E daí veio a palavra diabólico. Diabólico é tudo que rompe, que afasta, que dispersa. E o símbolo é o sagrado. O símbolo, ele, de uma certa forma, ele economiza muitas narrativas. Ele já concentra, por exemplo, uma foice e um martelo, já concentra uma porção de coisas e tem identificação. O símbolo, ele tem uma vida muito ativa, quer dizer, os símbolos têm uma vida muito ativa. A hora estão acabando, estão terminando, estão perdendo validade, às vezes estão sendo criados novos, não é? Então, às vezes uma pessoa é um símbolo de alguma coisa, essa pessoa morre ou a mensagem dela deixa de fazer efeito. É assim mesmo, né? Porque assim como as pessoas, as sociedades, os símbolos também morrem. O símbolo funciona se uma sociedade fizer uso dele, ou se ele impressionar determinada sociedade, não é? Então, nem sempre você precisa ter uma explicação racional do símbolo. Você usa à medida que está funcionando. Os símbolos tanto são sociais quanto são individuais. Há uma simbologia do cotidiano aí muito interessante. Às vezes a gente cria pequenos símbolos que são só nossos, são idiosincrasias pessoais. O símbolo, por definição, ele é
a coisa e seu significado. Então, se você ficar preso na coisa, né, e dar a ela um significado mágico, um poder mágico, esquecendo que ela tem um significado que cabe ao meu coração captar, tá certo? Você cai na idolatria. Eles têm confiança no outro, em geral, estão descobrindo o amor, estão precisando da amizade e têm um senso ético de solidariedade, de transformação da realidade muito forte. E aqueles que têm fé em Deus também acreditam em Deus, mas na medida em que essa crença em Deus ajuda-os a viver, a levar a sua existência. Então, eu digo que o jovem tem fé não porque é bonito, mas ele tem fé porque precisa, porque é bom para ele viver. Porque ser jovem é ser experimentador de tudo, não é? Mas eles são inexperientes, um experimentador inexperiente. E Deus tem que dar a ele esse espaço. E a representação que ele tem de Deus tem que dar esse espaço para ele poder fazer suas experiências e não ter um Deus próximo demais que pode tolher a sua liberdade de experimentação. Há pelo menos 3 representações de Deus e que a mais importante é como um ser superior. A segunda como uma forma de energia. E a terceira como um ser pessoal. Isso para aqueles que dizem que têm fé, que não são ateus nem agnósticos. E o que significa isso? Sendo eles jovens e sendo para eles a realidade de ser jovem a mais importante, é quase que óbvio isso, né? Então, ele acredita num Deus que ajude a viver a sua juventude. É um ser superior.